Eu considero que até aqui tinha sido a era heróica do CM, a ascensão dos heróis, das equipes, a construção de um universo feliz. Só que durante essa construção, os salvadores criaram os próprios demônios, criaram as ameaças que desestabilizaram o mundo um dia. Nesse episódio a gente vai falar dos filmes que marcaram a queda da era heróica, a queda dos Vingadores. Vem comigo em mais um capítulo da história do CM. Avengers! Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Falando em criar os próprios demônios, o Tony Stark é o melhor exemplo possível. Quantas vezes ele não fez inimigos perigosos por causa de coisas que ele inventou ou ações que ele tomou? Em Homem de Ferro 3 não é diferente. A gente tá falando de um demônio chamado Aldrich Killian. Ele era um deficiente físico que só queria apresentar o próprio projeto científico pro Tony numa conferência em Berna cerca de 15 anos atrás. Logo no auge da fase playboy, babaca dele, né? Que responde dizendo estar empolgado em trabalhar com Aldrich. Se livraria de todas aquelas várias mulheres e se encontraria com ele no telhado em 5 minutos. O Tony tinha dado aquela esperança por pura maldade. O Killian ainda ficaria por mais de 1 hora esperando naquele telhado e pensando em se jogar lá de cima. Pô, galera, até eu fiquei com dó, né? Não tem como olhar pra essa carinha de nerd e não sentir pena daquele coitado. Apesar disso, ele cresceu bem no anonimato por anos com a empresa dele Ideias Mecânicas Avançadas, IMA. Nos tempos atuais, ele decide fazer uma proposta de projeto com as indústrias Stark, comandada pela Pepper Potts. Ele aproveita pra flertar com ela, inclusive. Agora o cara tava rico, bonitão. Vou te falar que ela até corresponde, hein? As coisas não estavam muito legais em casa. O Tony não dava muita atenção pra mulher, só queria saber da armadura. Passava o dia na oficina obcecado com novas ideias de traje, lutando, malhando. Para se ter uma ideia, ele tinha saltado da Mark 7, que usou em Vingadores, pra Mark 42 nesse filme. Ou seja, 35 armaduras novas. Enfim, voltando pra reunião de negócios. A Pepper recusa a parceria por identificar potencial bélico nos projetos do Killian. A Stark Industries passa bem longe dessa área desde o primeiro Homem de Ferro. E antes dele ir embora da empresa, o Rap tira uma foto da placa do carro dele, porque tinha achado tudo bem suspeito. Aliás, agora o Rap era chefe da segurança na Stark. Não fazia mais sentido o Tony precisar de um segurança pessoal, pô. O cara é o Homem de Ferro. A única preocupação real do Tony era com o Mandarim. Ele aparecia ocasionalmente, interrompendo todas as transmissões de televisão, assumindo a autoria de alguma explosão e ameaçando o presidente dos Estados Unidos. A coisa se tornou pessoal quando ele assume uma explosão no teatro chinês de Hollywood. E o Rap tava lá, ficando gravemente ferido. Depois disso, ao sair emocionado da sala de internação do amigo no hospital, o Tony aproveita a mídia toda em cima dele para dar uma declaração à imprensa. Na possivelmente a atitude mais burra da vida dele, ele diz pro mundo inteiro o endereço da residência em Malibu, chamando o Mandarim pro 1 a 1 e cantando bola de que vai matar ele. O Tony Stark me faz uma coisa dessa sem botar um sistema de defesa na casa. Resultado, enquanto ele pesquisava assinaturas de calor das explosões do Mandarim e começava a desvendar algumas coisas, 3 helicópteros aparecem disparando mísseis e destruindo a casa. Tony usa o novo comando de mão da Mark 42 para proteger a Pepper, enquanto ele fica desprotegido, quase morrendo com os tiros e a casa desabando. Quando a Pepper fica em segurança fora da casa, ele chama a armadura de novo pro corpo dele, mas essa Mark era um protótipo ainda, nem armamento ela tinha, ela não estava pronta pro combate, então o Homem de Ferro acaba afundando no mar junto com a mansão. Quase morre afogado, galera, e o Jarvis, com mau funcionamento, leva ele pro último lugar que ele investigava, uma explosão no Tennessee com a exata mesma temperatura das do Mandarim. Chegando lá, a armadura fica sem energia e o Tony perde o contato com o Jarvis. Eu sei que muita gente se perguntou, né, como é que a armadura ficou sem energia, se em teoria a energia vinha do reator Ark no peito. E isso é porque as armaduras pós os Vingadores foram feitas para funcionarem sem o reator Ark, até como drones isolados mesmo. Então elas tinham a energia própria. Bom, com a Mark 42 descarregada, o Tony arrasta ela até um porão aleatório e um mequetrefinho que morava lá dá as caras. Parecia curtir o Homem de Ferro e tinha futuro como mecânico também. O guri era inteligente. Quantas crianças de, sei lá, 11, 12 anos conseguem construir uma bazuca de batata doce? O moleque até que foi útil. Ele levou o Stark pra investigar o lugar da explosão e depois levou ele até a mãe do rapaz que tinha sido acusado de ser o homem-bomba daquele atentado. O Tony vai falar com ela e parecia que a mulher esperava outra pessoa porque ela vai entregando um arquivo sem falar nada. Ao ler aquilo, as peças começam a se encaixar. O rapaz da bomba tinha ligação com a IMA, a empresa do Killian. Ele estava criando super-humanos. A experiência Extremes dava a esses indivíduos um aprimoramento total nos atributos, uma regeneração absurda e podiam gerar calor pela pele. O ponto é o seguinte, é que
Diversos desses experimentos terminavam mal. As cobaias explodiam e, posteriormente, o Mandarim tomava pra si, né, a autoria das explosões como se fossem ataques terroristas. Foi exatamente o que aconteceu com o Rap quando estava seguindo o carro do Killian até o teatro chinês. O Stark estava prestes a ver de perto 2 aprimorados extremes. Era pra eles que a mãe entregaria o arquivo, e o Tony ia ter que lutar por ele contra esses 2 meta-humanos sem nenhuma armadura. E não é que ele dá um jeito de vencer? Mata um deles fazendo um micro-ondas explodir, inclusive. Sempre usando a inteligência. Aliás, imagino que esse filme seja pra gente ver esse lado mais humano do Tony Stark e menos do Homem de Ferro. De cara já deixam ele sem recursos, deixam ele isolado. O tempo inteiro ele tem crise de ansiedade por causa do buraco de minhoca em Vingadores. É realmente pra gente assistir o Tony na decadência. Ao menos ele ainda mantinha o super intelecto, né? Assim ele consegue hackear os arquivos virtuais da IMA, descobrir sobre todos os experimentos extremos e ainda triangular o sinal das últimas transmissões do Mandarim na TV, como vindo de um lugar em Miami. O Tony achava que o Aldrich vendia os experimentos defeituosos para o Mandarim utilizar como homens-bomba. Mas depois que ele invade o local em Miami, ele percebe que o suposto Mandarim era, na verdade, só um ator. Aquilo tudo era uma farsa do Killian para terem outro culpado em mente, um falso alvo. Mandarim era, na real, um conjunto de 3 pessoas. Esse ator era só a face. O Killian era o cérebro e o Eric o guarda-costas extremes dele, os músculos. Foi ele quem o Rap seguiu o carro no início do filme, pouco antes da explosão. E ele quem chega no esconderijo do Mandarim para prender o Tony, que não tinha muito como se defender também. O Stark invadiu ali, montando uns apetrechos que ele comprou no Walmart, fazendo arminha caseira e essas coisas. A armadura ainda estava carregando no porão do guri no Tennessee. Usando a Pepper como refém, o Aldrich tenta chantagear o Stark a consertar as falhas no projeto dele que faziam as pessoas explodirem. Ele precisava que o processo fosse seguro, porque o vírus Extremis possibilitava a cura de qualquer debilidade física, até mesmo regeneração de membros. Assim que o Killian conseguiu curar a deficiência que ele tinha. E por isso que ele tinha o vice-presidente dos Estados Unidos na mão. A filha dele não tinha uma perna. O plano era controlar os Estados Unidos através do vice, matando o presidente que estava super assustado com as ameaças do Mandarim. Ele chega a enviar o Rhodes, agora como patriota de ferro, atrás do terrorista em possíveis localidades que o governo tinha traqueado a transmissão. Só que era uma armadilha. O Killian prende o Rhodes no mesmo prédio que o Tony, possibilitando que o Eric usasse a armadura se passando pelo patriota para sequestrar o presidente. Depois que a Mark 42 carrega, ela vai até o Tony, permitindo que ele saísse dali junto com o Rhodes. O Homem de Ferro não chega a tempo para impedir o sequestro do presidente no avião particular dele, mas chega antes do Eric sair, matando ele com um rombo no peito e em seguida salvando as 13 pessoas que tinham caído da aeronave. A próxima etapa era salvar a Pepper e o presidente no porto onde o Killian tinha planejado para o Mandarim executar ele em rede nacional. O lugar estava tomado de agentes aprimorados pelo Extremis. Por essa razão, o Stark pede para os Jarvis para ativar o protocolo Festa de Arromba, chamando todas as armas que estavam no subsolo da mansão. Tony tinha um exército de armaduras controladas pela inteligência artificial e ficava alternando entre quais usar assim durante a luta, principalmente porque quebravam fácil. Essas armaduras evidentemente foram feitas mais para servirem como drones. Eram bem mais fracas até que a Mark II do primeiro filme. Isso explica a quantidade grande delas em tão pouco tempo. Já o Rhodes nem armadura para usar tinha, e mesmo assim ele enfrenta o perigo sem medo. Salva o presidente e tira ele da área de risco. Enquanto o Tony acaba encontrando a Pepper no meio daquela confusão, ela tinha sido infectada com o vírus Extremis, que salvou ela depois de sofrer uma queda gigantesca. Tony até acha que ela morreu, só que com os poderes Extremis ela era mais forte que aquelas armaduras de papel que estavam fazendo o Tony apanhar pro Killian na luta. Dessa maneira ela chuta a bunda do vilão, explodindo ele. O longa chega ao fim com o Tony ativando a autodestruição de todas as armaduras, né? Ele iria recomeçar, o que não é problema com todo o dinheiro que ele possui, não é verdade? Até por isso ele tem acesso aos melhores médicos do mundo, conseguindo uma cura pro vírus Extremis na Pepper e pensando, por que parar por aí? Ele decide então operar o peito também, retirando os estilhaços e o reator Arc. Esse assunto não foi bem abordado pela Marvel depois desse filme. E minha teoria mais forte é de que nunca mais a gente vai ver o Tony Stark sem camisa de novo, porque a dona Marvel vai continuar ignorando isso aí. Falando em teorias de dinheiro, o Tony fez uma reforma completa no porão e nos projetinhos do garoto lá do Tennessee. Quem sabe um dia não mostra ele mais velho, virando um novo Homem de Ferro, fazendo parte de alguma equipe como Jovens Vingadores. Vai saber, né? Seria no mínimo estranho dar um destaque, desenvolvimento com relação à tecnologia para um personagem que não seria mais importante no futuro, vocês não acham? Capitão América 2, o Soldado Invernal, é um thriller político, focado na principal agência de espionagem do planeta, a S.H.I.E.L.D. 3 membros dos Vingadores ainda eram agentes ativos de lá, e a S.H.I.E.L.D. foi a base de conexão de tudo nesses primeiros eventos na Terra. É importante ter em mente o quão poderosa essa organização era, tanto em recursos quanto em poder político, para ter noção do impacto que esse filme traz para o CM, porque
Pensa, no primeiro Vingadores a gente viu o Conselho de Segurança Mundial ordenar um ataque nuclear a Nova York. Dentro da própria SHIELD ainda tinha um líder acima do Nick Fury, Alexander Pierce. Então assim, o que será que ocorreria se algumas dessas figuras fossem mal intencionadas? Por isso o filme começa com Fury tentando tirar a prova real de algumas coisas. Ele envia o Capitão e a Viúva em conjunto com a equipe Strike, que é liderada pelo agente Brock Humlow em uma missão de resgate e proteção de um navio da SHIELD cheio de reféns feitos por um grupo de piratas. O líder era Batroc, né? Nos comics ele é um dos melhores lutadores do mundo. No filme ele não deu nem pro cheiro com o Capitão América. Mas o verdadeiro propósito dessa missão era que a Viúva Negra roubasse num pendrive dados da própria SHIELD escondidos dentro desse navio. O ataque dos piratas foi uma desculpa. Eles tinham sido contratados pelo próprio Nick Fury. E posteriormente, quando ele tenta acessar esses dados roubados na base da SHIELD, ele vê que estavam bloqueados para ele, mesmo sendo o diretor. Ele sabia que tinha algo errado. Esses dados eram sobre o projeto Insight. Consistia no lançamento de 3 novos aeroporto-aviões sincronizados com uma rede de satélites de localização equipados com armas de longo alcance que poderiam eliminar 3.000 inimigos por minuto, ou seja, perigoso demais para cair em mãos erradas. O Fury estava investigando isso mais a fundo e ganhou um alvo na testa por isso. Lógico, o carro dele foi atacado em plena luz do sol por policiais e homens da SWAT, agentes disfarçados, né? E por último, o soldado invernal aparece para finalizar o trabalho. O Fury, muito ferido, ainda consegue fugir de toda essa caçada. Ele é praticamente o mestre dos espiões, então tem lá os truques dele. O Nick sabia que a SHIELD estava comprometida, então vai até a casa da única pessoa boa em que ele pode confiar, Steve Rogers. Porém, o soldado invernal tinha seguido ele até ali, e de sniper, no prédio à frente, dispara uma série de balas precisas nele, que entrega pro Rogers o pendrive com os dados do projeto Insight e diz, nas últimas palavras, não confie em ninguém. Em seguida, Sharon Carter entra na casa para cuidar do Fury. Ela era agente, né, barra vizinha, que ele tinha colocado de vigia do Steve no apartamento ao lado. O capitão ainda tenta perseguir o sniper, consegue ver o braço dele de metal, a força e a velocidade, mas não consegue alcançar ele. No dia seguinte, o Fury finge a própria morte. Afinal, não podem matar o que já tá morto. Ah, uma curiosidade para quem não sabe, nos quadrinhos, a Maria Hill é a diretora da SHIELD há vários anos. Muito conhecida por ser arrogante, né, ter pulso firme, embora nos filmes ela não tenha chegado a liderar nada, quem sabe até no futuro, né? E naquele momento quem liderava era Alexander Pierce. Ele chama o capitão para um interrogatório, né? Afinal, foi a última pessoa a ver o Nick Fury vivo. O Steve se recusa a contar qualquer coisa e por isso é fechado dentro do elevador por uma dezena de agentes, incluindo o Humlow da Strike. E mesmo com algemas magnéticas, bastões elétricos, o capitão nocauteia todos eles. Que cena, galera! Vendo que vinham mais e mais agentes armados, ele passa pelo vidro, pulando a altura de um prédio até o chão e fazendo o escudo absorver parte do impacto da queda. O cara ainda destrói um Queen Jet no 1 a 1, cara, e consegue fugir. Natasha Romanoff não ia deixar o amigo dele sozinho nessa, principalmente sabendo que a SHIELD estava comprometida. E vocês lembram dela manjando de hack em Homem de Ferro 2, não lembram? Ela bota essa habilidade em prática de novo, descriptografando parte dos segredos do pendrive, o que leva eles até a antiga base em que Steve treinou quando era magricelinho. Ali o Coronel Phillips, Peggy Carter e Howard Stark fundaram a SHIELD. E também ali que ficava escondido o ex-cientista do Caveira, Armin Zola. Não em carne e osso, é claro, né? Tinham se passado muitas décadas. A mente do Zola que tinha sido preservada digitalmente em computadores. E ele conta pros dois tudo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a SHIELD recrutou diversos cientistas alemães com valor estratégico, incluindo Zola. E a partir desse parasita, uma nova Hydra nasceu dentro da SHIELD. Por 70 anos, a Hydra tinha alimentado crises, lucrado com guerras, e quando a história não cooperava, ela era mudada. Assassinatos, manipulações, essa organização vinha preparando o caminho, né, para uma nova ordem mundial, que com o projeto Insight seria possível, até porque os armamentos dos aeroporto-aviões ganhariam alvos com base no algoritmo do Zola. Era um programa para marcar qualquer um que fosse uma ameaça para Hydra, no presente ou no futuro. O algoritmo conseguia usar o histórico de cada pessoa no mundo e prever o futuro assim. Galera, eu fico até assim, tipo, encucado, que até cito o Stephen Strange. Como é que o Zola conseguiu prever que um cirurgião perderia o uso das mãos no acidente de carro e viraria um mago? Vai saber, né? Bom, a SHIELD Hydra, ou melhor, a Shieldra, envia esses mísseis destruindo toda aquela base, incluindo a mente do Zola. O Capitão América consegue proteger a Natasha com o escudo dele, e depois os dois juntos vão até uma outra pessoa de confiança, Sam Wilson. Steve tinha conhecido ele nas corridas matinais. Os dois se davam bem porque os dois eram ex-militares, compartilhavam aquela vibe de veterano, sabe qual é? O Wilson serviu o exército usando um traje de voo especial com asas. E juntos agora eles formariam um trio
para tentar obter mais informações. Aliás, essa parte sobre o algoritmo do Zola ler o futuro, eles descobriram interrogando o agente Jasper Sitwell da Shieldra. Só que a Hydra não deixaria isso passar despercebido. Ele sabia o que eles estavam fazendo e onde estavam. O Soldado Invernal então pula em cima do carro deles, matando Sitwell e arrancando o volante do carro. Os heróis de início, só podem fugir dele e dos vários homens atirando, mas aos poucos vão retomando a briga, eliminando esses mais fracos primeiro. A Viúva que fica com a parte difícil, distrair o Soldado Invernal. Ela até faz isso, mas a decisão de tentar correr dele numa rua aberta depois não foi muito esperta. Não importa a distância, a mira dele é monstra, galera. E como esperado, ele baleia ela. Em seguida, Steve Rogers chega. Era Capitão América versus Soldado Invernal. E é indiscutível de que essa é a melhor luta corpo a corpo de todo o CM. Uma das melhores do cinema, na minha opinião. A ação urbana desse filme inteiro tá, assim, cara, num patamar completamente diferente dos outros filmes. E somando com a história profunda, cheia de plot twist dele, é considerado por muitos como o melhor filme do CM. Na minha opinião, o melhor filme. Voltando pro final da luta, o Capitão, sem querer, tira a máscara do Soldado Invernal com um movimento. E vê o rosto dele. Era o Bucky Barnes, o antigo melhor amigo dele. Quando o Caveira Vermelha manteve em cativeiro a divisão de infantaria 107, o Zola fez experimentos com Bucky, experimentos que permitiram a ele sobreviver à queda do trem. E o Zola tava nesse trem. Ele sabia onde a cobaia dele tinha caído e congelou essa cobaia para usar como soldado um dia. Ele se tornaria a arma secreta da Hydra. Graças a ele, essa organização maligna reescreveu a história várias vezes. A complicação da situação foi que essa luta demorou muito, dando tempo pro Rumlow chegar com a Strike e outros agentes da Shieldra, a Shield Hydra dos agentes corrompidos. Eles não podiam matar o trio porque estavam em céu aberto. Tinha mídia filmando, então eles levam eles detidos, o que também não dá certo, já que a Maria Hill salva eles, conduzindo os três pro esconderijo do Fury. O Nick Fury até tenta dar as instruções do que eles fariam para retomar a Shield, só que o Capitão assume a palavra. Ele quem dava as ordens agora, todos ali seguiriam ele. E pro Steve Rogers, Hydra, Shield não fazia mais diferença. Já tinha passado o tempo das duas. Era hora de um mundo sem vigias, sem ditadores. O plano era simples, só difícil de ser executado. Afinal, eles estavam contra a Shield inteira, O que eles tinham que fazer era trocar os chips de aquisição de alvo de cada um dos aeroporto-aviões pelos chips que a Maria Hill deu pra eles. Não podia sobrar nenhum. Do contrário, muita gente iria morrer. O Steve pretendia igualar os números entrando na cabine de comunicação da Triskelion, base da SHIELD, para enviar uma mensagem a todos os agentes contando o esquema da Hydra e fazendo um apelo de ajuda. Por sinal, ele é muito bom nesses discursos sobre lutar a última batalha, o preço da liberdade. E para muitos ali, foi caro mesmo. Diversos agentes seguiram o Capitão América naquele dia e morreram. Sharon Carter e outros agentes ainda tentaram impedir a ativação do lançamento dos aeroporto-aviões, o que deu, uma confusão danada, terminando com o Rumlow liderando eles. Agora, com os aeroporto-aviões no ar, o Falcão assume o protagonismo. Esse é o ambiente dele. Ele desvia de canhões e armamentos com manobras aéreas até conseguir entrar e trocar o chip. Um já foi, o segundo foi simples também. O Capitão só precisou lutar contra alguns soldados da Hydra e depois disso ganhou uma carona do Falcão pro terceiro. Mas deram de cara com o Soldado Invernal, que tira uma das asas do Sam com uma espécie de bate gancho e chuta ele do aeroporto-aviões. Por sorte, aquela suit do Falcão tem paraquedas, Aquele traje tinha paraquedas. O Steve então teria que lidar sozinho com o Bucky. A luta é equilibrada. O Capitão tem a vantagem do escudo, mas sempre que ele saía da jogada, a vantagem era do braço de metal do Soldado Invernal. Então era escudo contra o braço. Fora que ele era mais letal. Usar armas de fogo, facas. A longo prazo, essa luta não era boa pro Capitão. Então ele leva ela pro chão, vencendo no jiu-jitsu, e corre pra colocar o chip. O tempo tava acabando. Milhares iriam morrer. O Bucky não fica atordoado por muito tempo. Levanta e acerta alguns tiros no Capitão América, que mesmo com toda aquela dor, continua até trocar o chip. Maria Hill assume o comando dos alvos e mira nos próprios aeroporto-aviões para que eles se destruam. Só que o Steve só sairia dali com um amigo dele. Então tira ele dos escombros, tenta fazer ele lembrar o próprio nome e se recusa a brigar, jogando o escudo fora. Nesse momento, o Soldado Invernal espanca a cara dele, enquanto o Capitão apenas deixa. Ele ficaria com o melhor amigo dele até a morte. No fim das contas, o Bucky parece despertar sentimentos e salva o Steve Rogers e se afogar depois de cair lá de cima. Ao mesmo tempo que todo esse confronto rolava, o Fury e Natasha se infiltraram na sala do Peace no intuito de matar ele, depois de usarem a retina, que permitia o acesso para a liberação de todos os dados da SHIELD Hydra pro mundo. Tudo que essa organização já fez estaria exposto na internet. Com a
queda da SHIELD, cada um foi pra um lado. Sharon Carter foi pra CIA, Maria Hill entrou na folha de pagamento do Stark, iria trabalhar junto com os Vingadores, né? O Brock Rumlow aparece ainda vivo, recebendo cuidados médicos, tava com a pele toda queimada, tinha ficado perto demais da queda de um dos aeroporto-aviões. O Fury manteria a vida como espião solitário. Sam Wilson ficaria investigando o paradeiro do Soldado Invernal. Quanto ao Capitão América, ele e os Vingadores tinham uma nova missão. A Hydra ainda tinha muitos esconderijos ativos, e os Vingadores no começo da Era de Ultron, né, depois de terem limpado praticamente todos eles, iriam enfrentar o último, localizado em Sokovia e comandado pelo Barão Von Strucker. Era o posto mais avançado e poderoso da Hydra. Strucker tinha o cetro do Loki pela antiga ligação Hydra-Shield, e com ele criou armas e fez diversas experiências em humanos, dos quais apenas 2 sobreviveram: Pietro e Wanda Maximoff. Os gêmeos se voluntariaram como cobaias por vontade própria. Eles nutriam um ódio aos Vingadores e principalmente ao Tony Stark, porque os pais dele tinham morrido por mísseis das indústrias Stark. Eles passaram a vida sozinhos no mundo por causa dele. Os Vingadores saem vitoriosos de mais essa. A equipe original já trabalhava muito bem junta. Não tinha muito que a Wanda e o Pietro fazerem contra eles naquele momento. A Hydra ainda menos. Então Tony recupera o cetro e leva para a Torre dos Vingadores, antiga Torre Stark. Ele tinha 3 dias para estudar esse cetro com o Banner antes do Thor levar para Asgard. E 3 dias é mais do que suficiente para um profissional, né, em criar demônios, fazer o maior deles. Tony percebeu que a joia dentro do cetro era senciente. Com aquilo, ele e o Bruce poderiam dar vida ao Ultron, uma inteligência artificial mantedora da paz. As coisas só não saem como eles idealizaram, você sabe disso. O Ultron nasce, fica 5 segundos na internet e passa a odiar os humanos. Por que será, não é mesmo? Provavelmente conheceu algum hater do Inert. Ele obtém pela web tudo sobre os Vingadores, referências históricas, conversas, o que for. Em minutos ele já sabia mais sobre eles do que eles mesmos. Jarvis até tenta recepcionar o Ultron nesse surgimento, mas é atacado. Ele invade a festa dos Vingadores também, usando os drones do Stark, mas aquilo era só uma ameaça. Ele queria que eles soubessem que ele estava vivo e queria atrás deles. Algumas coisas interessantes para falar sobre a festa são o relacionamento romântico entre o Bruce e a Natasha, que tem início nesse filme. Ela é a única que consegue fazer ele se destransformar do Hulk. E claro, a cena do Mjolnir, porque o Capitão América chega a mover o martelo tiquinho. Pra quem costuma ler quadrinhos, sabe que o Capitão sempre pôde erguer o Mjolnir. Se existe alguém digno nesse mundo, é ele. Foi um fanservice legal. Capitão América tem condições de erguer o martelo? Sim. E a festa parecia estar num clima mó agradável, pô. Pena que o Ultron acabou com a graça da noite. E bom, das próximas noites dos Vingadores também. O Ultron não sabia a diferença entre salvar o mundo e destruir o mundo. Ele já nasceu hostil. E o objetivo dele? A destruição dos Vingadores, a criação de um mundo só de metal. E qual a forma mais rápida de fazer isso? Sim, bombas atômicas. Mas o Jarvis estava esse tempo todo protegendo os códigos nucleares militares. A resposta do Ultron, então, era um impacto mais mecânico. Ele era obcecado com a ideia de Deus, uma divindade suprema autora de diversos eventos de extinção em massa, como o dilúvio de Noé, ou mesmo o meteoro que extinguiu os dinossauros. Simbolicamente, ele seria a próxima pedra de Deus. Ele levantaria uma cidade inteira aos céus e faria essa cidade cair como um meteoro. Para fazer isso funcionar, ele precisaria de vibrânio, o metal mais forte da Terra, o mesmo do escudo do Capitão América. Até mesmo para criar um corpo forte seria muito útil. Como só existe um traficante de vibrânio, Ulysses Klaue, fica fácil para os heróis decifrar essa jogada. E eles também já tinham noção, né, que os gêmeos Maximoff estariam com o Ultron. Naquele momento, ele dizia que queria salvar o mundo e matar os Vingadores. Então, assim, eles dividiam o interesse mesmo. Até lutam juntos contra os Vingadores nesse encontro no navio do Klaue. E vence, inclusive. A Feiticeira Escarlate destrói os Vingadores de dentro para fora com a telepatia. O Capitão se vê 70 anos no passado, cumprindo, né, aquela dança que prometeu com a Peg. A Natasha volta os dias dela de KGB, né, quando ela foi criada para ser uma espiã, uma assassina. Já o Thor tem uma visão do futuro, uma visão do Visão e do panorama geral das joias do infinito. A vaca foi pro brejo porque ela mexe na mente do Bruce, soltando um Hulk selvagem na cidade. O único que podia parar aquele Hulk era o Homem de Ferro. Ele tinha focado em atacar o corpo principal do Ultron, que nem estava tão forte ainda. Tanto que o Stark vence sem levar danos consideráveis. Só que ele tinha sido ingênuo, né? Porque o Ultron podia levar o vibrânio com qualquer um dos corpos dele mais fracos. Ele já estava longe dali há muito tempo. Tony precisava focar no Hulk agora. Ele e o Banner criaram a Hulk Buster, ou melhor, a Verônica, justamente para momentos como esse. Ela tinha uma força quase do mesmo nível que a do Hulk. Podia voar, disparar rajadas a média distância, possuía peças para reposição durante o combate e conseguia bater mais vezes que o monstrão aí em menos tempo. Ou seja, apesar de ter menos poder bruto,
a Verônica dava mais recursos pro Tony sair com a vitória. Só faltou um canhão sônico aí, hein, cara. Quem viu o episódio 2 sabe do que eu tô falando. Depois dessa grande luta, o Clint pilota com o Jet até a fazenda dele super secreta. Os Vingadores precisavam de um local seguro, longe da tecnologia e que não estivesse registrado em nenhum arquivo digital. Esse segredo todo porque ele tinha uma família vivendo ali pra proteger. Uma esposa grávida, filhos, um menino, uma menina, que inclusive pode acabar virando a Gavião Arqueiro um dia. A gente já viu isso nos trailers de Ultimato, ele ensinando ela, né, a usar arco e flecha. Enfim, esse era um lugar para os Vingadores esfriarem a cabeça, pensarem no que eles iam fazer contra um inimigo que pode estar em qualquer lugar e conversarem. Natasha e Bruce planejavam fugir juntos um dia. A rivalidade de pontos de vista entre Steve e o Tony ficava cada vez mais evidente. O único que não ficou na casa foi o Thor. Ele precisava buscar respostas para o sonho que teve quando a Wanda mexeu na mente dele. E com a ajuda do Dr. Eric Selvig, eles vão até uma poça mágica lá. Segundo o Thor, existe um reflexo como aquele em cada reino. E se os espíritos da água aceitassem ele, ele poderia reviver o sonho. A partir desse ponto, eu fico com a impressão de que a Marvel estava retconando, né, tudo que foi contado nos dois Thors sobre não existir magia. E provavelmente nem vão se preocupar em explicar muito sobre esse lance, não. Eles estão mais preocupados em explicar as joias do infinito mesmo. E o sonho do Thor é sobre isso. Ele vê as joias, a destruição que o Ultron poderia causar. E ele sabia da única coisa que poderia deter o vilão, o Visão. Era o corpo que o Ultron estava construindo com a joia da mente tirada do cetro e com tecnologia da Doutora Shaw, que trabalhava para os Vingadores. Essa tecnologia de reconstrução de tecidos dela permitiria fundir o vibrânio com células orgânicas. Seria o mais próximo possível de uma fusão entre máquina e homem. Era a casca perfeita para o Ultron depositar a consciência dele. Enquanto ele fazia isso, transferindo a mente para o novo corpo, a Wanda consegue ler ele mentalmente. Ela vê a destruição do mundo, entendendo finalmente o quão maléfico ele era. Simultaneamente, o Ultron sente os Vingadores vindo atrás dele. O Bruce tinha previsto essa história do corpo novo com a Doutora Shaw e o Capitão América leva uma equipe para tirar isso dele. O Gavião e a Viúva roubam o corpo, ao passo que o Capitão América sozinho lutava contra o Ultron de igual para igual. Muita gente achou isso aí forçado. Já eu acho que faz sentido. O Tony tinha vencido a primeira versão do Ultron sem problema. A segunda ainda não era tão forte também. Ele só viria a ficar forte de verdade depois desse confronto, construindo aí sim uma estrutura toda de vibrânio. E digamos que essa briga aí foi ponto para os Vingadores. Eles levaram o corpo com a joia da mente. Wanda e Pietro ajudaram o Capitão a salvar pessoas inocentes num trem desgovernado. Os irmãos eram até bem intencionados, só achavam Stark um monstro mesmo. Não é para menos que de cara eles se tocaram no que aconteceria depois do Clint levar aquele corpo pro Tony no laboratório. A briga estanca lá dentro mesmo, porque o Stark e o Banner estavam fazendo tudo de novo, criando outra inteligência artificial. Dessa vez teria parte da consciência do Ultron, parte da senciência da joia da mente misturada ainda com Jarvis. Thor era o único que sabia que o Tony tinha dado uma bola dentro, ao menos nessa ocasião, e devido a isso energiza aquele corpo com os raios, resultando no Visão, um sintesoide, né? Nem homem nem robô. A consciência dele era totalmente diferente das três mentes que formaram ele. Ele era algo novo, ingênuo, valorizava a vida acima de tudo e por isso era digno de levantar o Mjolnir e ter a confiança de todos. Natasha, que tinha sido capturado naquela briga, né, para roubar o corpo do Ultron, passa mensagens via um rádio improvisado e usando o código Morse pro Clint, contando sobre o Ultron e ele estar em Sokovia. Os Vingadores vão para lá com a ideia prioritária de evacuar a cidade e salvar os civis. Esse é sempre o foco dos heróis, só que não tinha mais para onde fugir. O Ultron ergue a cidade com propulsores e espalha o exército de robôs por ela. Os Vingadores precisariam matar todos eles para impedir que o vilão não saísse vivo. E o Visão ataca o Ultron ciberneticamente, desconectando ele para não deixar, né, que fuja pela internet. Conforme a batalha ia se intensificando, a Wanda acaba dando para trás. Ela era jovem, né, não tinha experiência de batalha. E é trabalho do Clint bancar o paizão da equipe, dar moral pra ela e nomear ela uma Vingadora. Bom que o Nick Fury não tava fora do trabalho dele também. Ele surge com o aeroporto-aviões e ex-agente da SHIELD, né, pra resgatar no ar a população de Sokovia. Agora os Vingadores poderiam se concentrar no vilão. Todos os heróis contra todos os Ultrons. E de novo não tinha um inimigo forte o suficiente para vencer os heróis mais poderosos da Terra. Tony com os repulsores dele, Thor com os raios e o Visão com a rajada da joia da mente juntos derretem parte daquele corpo de vibrânio. Só não chegaram a destruir ele completamente, ocasionando na morte do Mercúrio depois. Ele sacrifica para salvar o Clint Barton e uma criança do Ultron, né, que tava tirando do Quinjet. Hulk pula
no jato pra cobrar, né, jogando ele pra fora, e decide ficar por lá mesmo, rumo ao espaço, se isolando do mundo mais uma vez. Como última cartada, um dos corpos do Ultron ainda aciona o mecanismo no centro da cidade, fazendo ela cair como um meteoro. Mas Thor e o Tony conseguem destruir aquele aparato e a cidade inteira no ar. O filme termina com uma nova equipe de Vingadores, que tinha lá o Capitão América e a Viúva como líderes, e mais 4 novos membros: Máquina de Combate, Visão, Falcão e Feiticeiro Escarlate. Eles agora teriam um QG e virariam praticamente uma instituição, como uma mini SHIELD. Teriam Queen Jets, agentes, cientistas como a Doutora Shaw e o Eric Selvig. Tinha chegado o momento dos novos Vingadores. Quanto aos antigos, tinham os próprios assuntos para resolver, família e tudo mais. Às vezes, galera, os heróis pisam na bola, criam os próprios inimigos, a própria pedra no sapato. Vingadores, a queda representa o fim de uma era de nascimento e o início de um tempo de tragédia, derrotas, falhas. Os Vingadores, apesar de tudo isso, conseguiram prevalecer. Mas o que aconteceria quando os inimigos fossem eles mesmos? No próximo episódio, a gente vai ver a introdução de novos heróis, um mundo com novos Vingadores e uma guerra entre amigos e aliados. Nerd, não esquece o joinha. Se você tá curtindo essa série, ajuda o canal clicando no joinha. Se você chegou até aqui é porque você curtiu, porque você quer apoiar o canal, então clica no joinha e se inscreve no canal para você não perder o próximo episódio. Vamos com tudo, galera. Vocês vão entender todo o universo cinematográfico Marvel. Conto muito com a sua inscrição e com o sininho ativado para você saber quando o próximo vídeo vai chegar. Obrigado de coração, tamo junto, até a próxima, fui!